Aos irmãos e irmãs, antes de mais, a primeira leitura fala-nos de Jó. E Jó questionou o modo de agir de Deus. Mas depois reconheceu que quem era ele para compreender o pensamento de Deus, para compreender os seus planos. Compreendeu que o homem é muito pequeno. Nós, comparados com a terra, somos menos de um grão de areia. Somos muito pequenos. Apesar de sermos inteligentes, contudo, a nossa inteligência é muito limitada comparada com a de Deus. E o que é certo é que Nosso Senhor depois recompensou, após tantas provas, recompensou a fidelidade de Jó, dando-lhe 100 vezes mais, como ouvimos. E isso também acontece connosco muitas vezes, quando algo nos acontece e que nós não entendemos, há sempre a tentação para contestar a Deus ou para ficarmos tristes, abatidos, desanimados. Isto acontece porque nós nem sempre olhamos a vida com os olhos da fé. Confundimos a felicidade com uma vida de bem-estar, com uma vida isenta de contrariedades, de problemas, de desafios, de dificuldades. Ora, e Nosso Senhor chama-nos à perfeição cristã, chama-nos à santidade. Esta santidade realiza-se através do vencer dificuldades e problemas. Não é com uma vida fácil. Um jogador de futebol, por exemplo, se ficar no banco, se o treinador o colocar no banco e não o colocar a jogar, naturalmente que ele não correrá o risco de contrair alguma lesão grave, não apanhará nenhuma canelada dos adversários. Contudo, se assim acontecer, ele não evoluirá nas suas capacidades. Então, Nosso Senhor também nos coloca à prova muitas vezes e no dia-a-dia surgem tantos desafios, tantas circunstâncias que são ocasiões para nós crescermos nas virtudes. Ora bom, e qual é a virtude? Uma das virtudes mais importantes de que nós precisamos muito é, sem dúvida, a virtude da humildade. A virtude da pequenez. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos, os humildes, os pequeninos. O humilde é aquele que tem um conceito correto de si mesmo, sabe que é uma criatura, está dependente de Deus. Santo Agostinho, que durante muito tempo da sua vida caiu no orgulho e com isso na presunção e também em muitos pecados, depois, quando foi iluminado por Deus, quando descobriu como Deus é importante, ele a certa altura escreveu: queres conhecer a verdade acerca de ti mesmo, a verdade acerca da vida, a verdade acerca de Deus? Então, há 3 caminhos. Primeiro, a humildade. Segundo, a humildade. Terceiro, a humildade. A humildade opõe-se ao vício do orgulho ou da soberba. E sabemos que o orgulho é a raiz de todo o mal. Lucifer, o anjo mais poderoso de todos, pecou e foi precipitado no inferno juntamente com parte dos anjos porque foi orgulhoso. Convenceu-se que era Deus, sendo ele uma criatura. E por isso Jesus, desde a sua encarnação no seio de Maria, desde o seu nascimento numa gruta, no meio dos animais, numa manjedoura, até a sua morte na cruz, Jesus deu-nos sempre o exemplo mais eloquente da humildade. Sendo Deus, despojou-se da sua condição divina, humilhou-se, fez-se homem e, por fim, aceitou a morte e morte de cruz, como diz o apóstolo São Paulo. Reparai, Jesus sempre enalteceu os humildes, os pequenos.
A esses Nosso Senhor revela grandes coisas e Nosso Senhor faz deles também maravilhas. Faz neles maravilhas. Ora, a palavra humildade tem uma raiz semelhante à palavra humus. E assim como o humus é necessário para que a terra seja fértil, também podemos dizer que a humildade é essa virtude fundamental para que nós sejamos também um campo bom, um campo favorável para que Deus produza muitos frutos em nós mesmos. O Evangelho, logo no início, fala-nos de como os apóstolos ficaram cheios de alegria. Aliás, os 72 discípulos. Jesus tinha os 12 e depois enviou 72 discípulos. Estes 72 discípulos são uma imagem dos padres, dos sacerdotes. Os 12 são os apóstolos, os sucessores dos 12 são os bispos. E o que aconteceu? Eles voltaram cheios de alegria, porque até os demónios, os espíritos malignos, lhes obedeciam em nome de Cristo. E Jesus fala que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Então, meus caros irmãos e irmãs, vou-vos contar um episódio. Há cerca de 20 anos, eu fui a Medjugorje participar num encontro organizado pelo padre Gabriel Amorte, esse exorcista famoso, infelizmente já falecido. E o tema desse encontro de sacerdotes, onde estavam reunidos cerca de 400 de todo o mundo, o tema era este: o sacerdote ao serviço da cura e libertação. A certa altura houve lá um padre que deu um testemunho neste sentido. Ele disse o seguinte, isso nunca mais me esqueci, essa coisa nunca mais me esqueci, é engraçado. Ele disse o seguinte: eu sou padre há quase 30 anos e durante grande parte do meu ministério só vivi 50% do meu ministério. Só pus em prática metade daquilo que Jesus me ordenou. Toda a gente ficou assim admirada, mas afinal, o que é que ele quer dizer com isso? E o padre disse, é que Jesus mandou os sacerdotes, mandou os seus apóstolos ensinar o Evangelho, portanto pregar, a administrar os sacramentos, a expulsar os demónios e curar os doentes. Ele disse que durante grande parte da minha vida sacerdotal só fiz as primeiras coisas, que foi anunciar a palavra de Deus e administrar os sacramentos. Não expulsei demónios nem curei doentes. E, portanto, é inerente à condição sacerdotal, de facto, lutar contra o demónio e também rezar a Deus pelos doentes. Pode-se curar um doente pelo sacramento da Santa Unção e ao fortalecê-lo, mas também se pode curar um doente pela oração. Quando Deus não cura, é bom também, naturalmente, recorrer à medicina, naturalmente. Mas, dizia ele, não devemos ter medo de rezar pelos doentes. Não devemos ter receio, pensando, bom, e depois não acontece nada. Não, Deus dá sempre alguma graça. Deus dá sempre alguma graça. Pode não ser a cura física, mas Deus enriquece a pessoa com alguma graça espiritual. E eu, graças a Deus, desde então, tenho posto em prática isso. E algumas vezes tenho visto milagres. Sou pároco de 2 paróquias há 13 anos. Tive 13 anos em outras 2 paróquias e agora estou em outras 2. E logo no início da minha entrada, vou contar aqui um episódio, um senhor que me disse, padre, olha, era essa a questão. Eu ando aqui com uma dor aqui na anca e tenho a impressão que tenho que ir à faca. Então, o que é que se passa? Pois, ando a tomar medicação há mais de um mês, isto não passa. Tenho a impressão que há alguma artrose, ou tenho aqui já a anca gasta, e portanto tenho que ir ser operado. E eu disse assim, olha, meu caro, está bem, pode ser que você decida ser operado, mas não deixe pedir a Deus. E eu acredito que Deus pode curar.
Por isso, olha, dou-lhe um conselho. Na próxima quarta-feira, vá ali ao cartório, eu gostava de falar consigo, gostava de o confessar e depois vou fazer uma oração de cura por si. Sabe-se lá se Deus não o pode curar? Tudo é possível. E assim foi. Ele lá foi, eu primeiro confessei-o. O primeiro remédio é reconciliar a pessoa com Deus, porque o pecado é um muro que nós colocamos entre nós e Deus. Primeiro é preciso destruir esse muro. E depois fiz uma oração de cura para essa pessoa. O que é que aconteceu? O homem já tem alguns 70 anos. O que é que aconteceu? Na altura não aconteceu nada. Mas no dia seguinte, as dores desapareceram. E já lá vão uns meses e o senhor está bom e não precisou fazer a operação. Agora, claro, tenho feito dezenas de curas físicas? Não. Curas espirituais, graças a Deus, muitas. Gente infestada pelo demónio, hoje há imensas. Porque, efetivamente, hoje o pecado é apresentado como uma conquista da liberdade ou como um sinal de progresso, infelizmente. E muitas almas vivem habitualmente em pecado grave. E quando alguém vive em pecado grave, abre largos espaços à ação do demónio na sua vida. E depois surgem consequências graves. Porque ignora-se a palavra de Deus. Diz São João na sua primeira carta: filhinhos, não pequeis. Quem peca pertence ao diabo. Ora, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o demónio é quem? É o abismo, a mentira e a morte. Onde o demónio reina de facto a desgraça. São Paulo também nos alerta na carta aos Efésios: filhinhos, não pequeis, não deis entrada ao demónio. Infelizmente hoje estamos numa situação em que, devido a vários fatores, muita gente não acredita nos anjos, nem nos anjos bons, nem nos anjos malignos. Mas não é por o facto da gente não acreditar que o demónio não atua. Muita gente nega a existência do demónio e, ao mesmo tempo, sofrem a sua ação devastadora na sua vida. É curioso. E, portanto, Nosso Senhor adverte-nos: orai e vigiai para não cair sem tentação. Orai e vigiai. Precisamos de rezar muito. Mas, cuidado, não precisamos só de rezar orações vocais, orações de louvor, orações marianas, o terço, por exemplo, ir à missa, receber os sacramentos. Uma oração muito importante, sabem qual é? A oração mental, ou também chamada oração de meditação. Meus amigos, muitas vezes há muita gente que pode fazer peregrinações, pode fazer muita oração, pode receber muitos dos sacramentos, mas não faz oração de meditação. E depois não tem convicções. E dizia já uma grande santa da Igreja chamada Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila: quem não medita não precisa do demónio para ir para o inferno, porque irá pelo seu próprio pé. Quem não medita não tem luz, não tem sabedoria. E por isso, quando as tentações se apresentam, a pessoa logo sucumbe, porque não tem convicções. Por isso, um cristão diariamente devia dedicar à leitura espiritual, a começar pelo Evangelho, Vida dos Santos, livros de meditações, já para aí muitos, escritos por santos também, com grande doutrina, e por padres, e por mestres espirituais, livros que nos falem de coisas fundamentais. E na primeira leitura, aliás no Evangelho, reparai como Nosso Senhor nos diz que o mais importante não é expulsar demónios. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então qual é a nossa meta? Qual é o sentido da nossa vida? Eu não fui criado para ser famoso, para ganhar muito dinheiro, para me divertir,
para ser uma pessoa bem-sucedida. Não foi para isso que eu fui criado. Eu fui criado para conhecer, amar, servir a Deus e gozar depois da sua presença por toda a eternidade. Este é o objetivo do facto de termos sido chamados à vida. Portanto, conhecer a Deus. E nós conhecemos-lo, sem dúvida, pela oração, nas várias modalidades, mas também lendo diariamente a Escritura, a Bíblia. E vou terminar só com isto. Eu, meus amigos, naturalmente não sou modelo para ninguém, mas queria partilhar convosco algo que me aconteceu e que pode ser também proveitoso para vós. É o seguinte: eu já fui funcionário público, pertenci às forças de segurança, fui agente da PSP 2 anos, mas andava cá o bichinho da vocação sacerdotal. Só que eu, por falta de fé, por falta de generosidade, porque ainda não conhecia bem Nosso Senhor, não fui capaz de entregar a vida, o que é que me aconteceu? Fui adiando. Até que depois, já em Lisboa, a contatar com tanta miséria, e a polícia de facto é uma profissão ótima para nós contatarmos, aliás, as grandes chagas da humanidade. E nessa altura, refletindo sobre os problemas da sociedade, fiz um desabafo, foi este: ó Senhor, será que tu não me chamas para eu ser padre? Eu ando a fugir a este plano. Senhor, o que é que tu queres que eu faça? E na altura, Nosso Senhor fez com que eu lesse esta frase do Concílio Vaticano II num livrinho. Dizia assim: a Deus falamos quando rezamos, e a Ele escutamos quando lemos a sua palavra. Eu, quando li esta frase, aconteceu-me uma espécie de um flash na minha mente. Como nos desenhos animados, vocês já estão aqui alguns jovens, na banda desenhada, quando alguém tem uma ideia luminosa, aparece uma luz, não é? Ou então um flash. Pois aconteceu precisamente isso. E eu pensei, cá está, se eu quero saber o que é que Deus quer que eu faça, eu não lhe posso telefonar, não lhe posso mandar uma carta. Então, vou ler a Bíblia. Ele vai-me dizer o que é que eu quero que eu faça. Então fui comprar uma Bíblia e passei todos os dias, comecei no Evangelho até ao Apocalipse, e através do Evangelho, através das cartas dos apóstolos, Nosso Senhor tocou-me no coração e derramou em mim um amor tão grande que eu muitas vezes caía de joelhos a adorar o Senhor, porque sentia que Ele estava ali comigo e que Ele me amava muito. E senti-o tão presente que todas as minhas dúvidas se dissiparam e eu fiquei cheio de esperança, pensando assim: agora sei que Deus está comigo. Deus não é um Deus longínquo, é um Deus que está próximo, mora no meu coração, é um Deus verdadeiramente que me ama, eu não tenho medo da morte e há tanta gente à nossa volta, tanta gente à minha volta que vive sem esperança, que não sabe quem é, nem de onde vem, nem para onde vai. E foi assim que percebi então que nós temos chamado ao sacerdócio, levar a esperança a toda a gente, levar Deus a toda a gente. E foi assim que abandonei uma vida mansa, uma vida fácil, uma vida que não se ganhava mal, em termos de ordenados, tinha um bom futuro pela frente, com 50 e tal anos possivelmente já me podia reformar, e assim como padre tenho que trabalhar até cair para o lado. E o último pensamento, vinha eu no Expresso da Rodoviária, muitas vezes vinha a ler o Evangelho no Expresso da Rodoviária, era o meu passatempo predileto, era ler o Evangelho, porque a palavra de Deus era mais doce do que o mel, e eu pensava assim: ó Senhor, há pessoas que se vangloriam por terem como amigos pessoas poderosas. Já sou amigo do Presidente da Câmara, sou amigo do Ministro não sei quê, sou amigo daquele engenheiro ou daquele professor famoso. O que é que isso interessa? Coitado do homem. É tão fraco que vai-se do espírito e volta ao pó da terra. Não, ó Senhor, a maior alegria está em ter-te como meu amigo. Quando a pessoa diz, para terminar, quando a pessoa diz assim: aquele que é o Senhor do Universo é o meu amigo de coração. A partir daí a pessoa é felicíssima e avança na vida, meus amigos. Mas para isso temos que fazer a experiência
de um Deus que nos ama, de um Deus próximo. E este retiro, este encontro, é sem dúvida um momento de meditação, um momento de encontro, um momento de reflexão, um momento de paragem, um momento de encontro com este Deus vivo, que nos ama muito, mas nós muitas vezes, infelizmente, não somos capazes de experimentar esse amor. Então, oxalá, e Deus queira, naturalmente, que Nosso Senhor, neste encontro, derrame abundantemente o seu Espírito e o seu amor forte e sempre fiel sobre todos vós. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.